Lúcifer. Origem, queda e interpretação na tradição bíblica, patrística e judaica. A figura de Lúcifer, amplamente conhecida na tradição cristã como o anjo caído que se tornou Satanás, não é tão simples ou direta nas Escrituras como muitas interpretações posteriores fizeram parecer. A compreensão desse personagem exige uma análise cuidadosa dos textos bíblicos, da tradição judaica, da patrística e dos grandes teólogos da história. O nome Lúcifer, que significa portador da luz ou estrela da manhã, não aparece na Bíblia hebraica como um nome próprio de um ser espiritual rebelde, mas surgiu no processo de tradução e interpretação. O texto bíblico, Isaías 14 e Ezequiel 28. O principal texto associado a Lúcifer é Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Em algumas traduções tradicionais. No hebraico, o termo é Helel ben Shachar, literalmente astro brilhante, filho da aurora. O contexto imediato trata da queda do rei da Babilônia, um governante arrogante que tentou se elevar como um deus. A tradição cristã primitiva, porém, passou a ver nesse texto uma referência não apenas histórica, mas tipológica, apontando para a queda de um ser celestial. O mesmo ocorre em Ezequiel 28:12-17, em que o profeta descreve o rei de Tiro como alguém que estava no Éden, jardim de Deus, e era um querubim ungido. Novamente, no contexto literal, trata-se de uma crítica poética ao orgulho de um rei humano. Mas os intérpretes antigos viram na linguagem simbólica uma referência à queda de um anjo poderoso. A interpretação judaica. A tradição judaica clássica não identifica explicitamente Helel com Satanás. Para os rabinos, textos como Isaías 14 e Ezequiel 28 são sátiras políticas que demonstram a soberania de Deus sobre os poderosos da terra. Nos comentários midráshicos, Satanás aparece não como um rebelde, mas como um anjo acusador, um promotor no tribunal celeste, como em Jó 1 e 2. Ele cumpre uma função divina, sendo ainda um servo de Deus, não um opositor metafísico. Somente em escritos judaicos tardios, especialmente na literatura apocalíptica, como o livro de Enoque, começam a surgir ideias mais elaboradas sobre a queda de anjos. Mas mesmo aí, o nome Lúcifer não aparece. Os anjos rebeldes são chamados vigilantes, liderados por Semi-Razá ou Azazel. A associação entre Satanás e um antigo anjo decaído só se fortaleceu posteriormente com o cristianismo, os pais da igreja e a interpretação cristã. A leitura que associa o texto de Isaías à queda de Satanás veio dos primeiros séculos do cristianismo. Tertuliano, Orígenes, Cipriano e, mais tarde, Jerônimo e Agostinho foram decisivos para a construção da visão teológica de que Lúcifer era originalmente um arcanjo glorioso que se rebelou contra Deus. Orígenes foi um dos primeiros a afirmar que Isaías 14 se refere não apenas ao rei da Babilônia, mas ao primeiro dos anjos que caiu. Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, Vulgata, escolheu a palavra Lucifer para Helel, pois ela significava portador de luz, associado ao planeta Vênus. Ele não usou o termo como nome próprio, mas como adjetivo. Contudo, a tradição posterior transformou a palavra em nome. Agostinho de Hipona sistematizou a ideia de que Satanás foi criado bom, mas caiu por orgulho, influenciando toda a tradição ocidental. Em A Cidade de Deus, Agostinho afirma que a queda dos anjos estava ligada à soberba, o primeiro pecado. Os grandes teólogos medievais. A patrística influenciou profundamente teólogos medievais como Tomás de Aquino, que tratou extensamente da natureza dos anjos em sua Suma Teológica. Tomás ensinou que Lúcifer era um anjo de alta hierarquia, talvez um serafim. Ele pecou por orgulho intelectual, desejando ser como Deus. Sua queda foi imediata, pois os anjos, criados com plena consciência, não passam por um processo gradual de corrupção. Para Tomás, Satanás não perdeu seu poder angelical. Perdeu apenas a graça divina. Por isso, continua sendo um ser espiritual poderoso, porém corrompido. Influência literária e doutrinária posterior.
A tradição ocidental reforçou a imagem de Lúcifer como Satanás por meio de obras como A Vida de Adão e Eva, apócrifo judaico-cristão, A Divina Comédia de Dante Alighieri, que retrata Lúcifer como um anjo de 6 asas preso no inferno, O Paraíso Perdido de John Milton, que desenvolveu a narrativa épica da rebelião angelical. Nessas obras, o mito de Lúcifer ganha profundidade psicológica. Ele se torna um símbolo do orgulho, da rebelião e da vontade de autossuficiência. Debate teológico moderno. Teólogos contemporâneos chamam a atenção para o fato de que a Bíblia nunca usa o nome Lúcifer para se referir a Satanás, e que essa associação é resultado da tradição, não da exegese literal. Autores como John Stott, Jacques Ellul e J.B. Caird argumentam que a personificação do mal em um anjo caído é uma leitura teológica posterior, válida como doutrina cristã, mas não como leitura estritamente histórico-bíblica. Por outro lado, teólogos conservadores como C.S. Lewis e o reformado Louis Berkhof sustentam que, mesmo que Isaías 14 e Ezequiel 28 falem inicialmente de reis humanos, a linguagem poética aponta intencionalmente para uma realidade espiritual maior. Conclusões teológicas. Na Bíblia hebraica, Lúcifer não é apresentado como Satanás, mas como um título poético aplicado a um rei terreno. A identificação de Lúcifer com Satanás surge na patrística, especialmente com Orígenes e Jerônimo. A tradição judaica não vê Lúcifer como um anjo rebelde. Satanás não é um inimigo de Deus, mas um agente divino. O cristianismo medieval e reformado consolidou o mito teológico de Lúcifer. Hoje, há 2 correntes principais. A teológica tradicional, que vê Lúcifer como Satanás. A exegética crítica, que entende Lúcifer como metáfora literária.